Ricardo, como elaborar um planejamento estratégico para o meu negócio ser mais lucrativo? Olha que pergunta boa. Primeira coisa é que você precisa ter controle, clareza do que é lucratividade para você. Então, Ricardo, ok, mas por que você está falando isso? Eu estou falando isso porque eu conheço empresas que têm mais de 10 anos de mercado e que não sabem o quanto estão lucrando. Você pode ficar pasmo aí do outro lado, mas isso é uma grande realidade, uma grande verdade. Tem gente que está mais de 10 anos no mercado e não sabe o quanto lucra. Tem ali o dinheiro na conta, paga as contas, mas não tem a menor noção de quanto está lucrando. Então, a primeira coisa que você precisa é ter clareza sobre o quanto o seu negócio lucra, tá? Ok, depois que você sabe o quanto o seu negócio lucra, e aí vai uma dica para você que a melhor ferramenta que eu conheço para você avaliar o lucro do seu negócio é o DRE, o demonstrativo do resultado do exercício, que é uma ferramenta contábil e que é essencial para fazer gestão e conhecer ali qual o lucro do seu negócio. Depois que você conhece qual é o lucro do seu negócio, aí sim você vai elaborar um planejamento estratégico com ações para fazer o seu negócio lucrar mais. Gente, tem duas formas de você aumentar o seu lucro. Uma é aumentando o faturamento e a outra é reduzindo os custos, tá? Quando você aumenta o seu faturamento, a tendência é que percentualmente o seu lucro também aumente. Por quê? Porque você vai ter um lucro maior. Ah, Ricardo, eu tenho aqui geralmente eu lucro em torno de 10%. 10% em cima de 100 mil reais de faturamento é 10 mil reais. Se você aumenta suas vendas de 100 mil para 200 mil, isso significa que o seu lucro, que era de 10%, ele passe a ser não mais de 10 mil, mais de 20 mil. E tem um detalhe, tá? O detalhe é o seguinte: quando você aumenta o seu faturamento, a tendência é que os seus custos fixos eles diminuam frente àquele faturamento. Exemplo, se na sua loja tem uma lâmpada acesa todo dia. Uma não, algumas lâmpadas. Lá na sua empresa você tem a energia que você gasta. Vamos falar de custo de energia, lâmpada e tudo mais. A partir do momento que você fatura 100 mil reais e você tem R$ 1.000, por exemplo, de custo de energia, lâmpada, computador ligado e tudo mais, isso significa que daqueles 100 mil reais, 1% é o seu custo fixo de energia. Ricardo, eu pago mais 2 mil reais ali de aluguel. Pronto, é um custo fixo que você tem. Mais 2% do seu faturamento de 100 mil vai para o aluguel. Percentualmente, você tem 2% em cima de 100 mil. Então, só de energia e aluguel, a gente está falando de 3 mil reais, que vai ser o equivalente a 3% de custo fixo. Quando você sai de um faturamento de 100 mil para 200 mil, percentualmente, esse custo fixo ele vai reduzir. Porque 3 mil reais de 100 mil é 3%. Mas 3 mil reais de 200 mil passa a ser 1,5%. Então, quanto maior o seu faturamento, menor serão os seus custos fixos. Então, novamente, como é que eu faço um planejamento? Como é que eu elaboro um planejamento estratégico para o meu negócio ser mais lucrativo? Primeiro passo é conhecer qual é o seu lucro. Se você já tem isso, sua contabilidade está toda redondinha, a gestão do seu negócio está bem redonda, você usa o DRE para controlar isso mensalmente, beleza, parabéns para você. Se você ainda não faz isso, então você está precisando entrar aí para o impacto na gestão, para a gente bater um papo lá e eu poder te ajudar com isso. Segundo passo é você aumentar, uma das formas é aumentar o seu faturamento. Segundo passo é você reduzir os seus custos. E olha, gente, às vezes tem alguns custos que você tem no seu negócio que, por não estar controlando,
você está perdendo dinheiro e reduzindo a sua lucratividade. E isso aconteceu comigo logo no começo da pandemia. Logo quando veio aquela coisa de pandemia, eu parei para rever todos os meus custos. E eu descobri que eu tinha um custo com telefonia muito mais alto do que eu precisava. Por não estar acompanhando, é isso mesmo, pode puxar minha orelha aí. Ah, Ricardo, você, cara, não estava... Não, não estava. Eu entrei numa zona de conforto, eu tinha um custo de telefonia, esse custo de telefonia era porque eu precisava usar, eu vivia muito externo e eu tinha uma internet que precisava ser muito boa externamente, só que eu descobri que depois de um tempo, com essa coisa dos processos online, do impacto na gestão online e tudo mais, eu trabalhava muito mais no Wi-Fi do que nos dados móveis. E eu não precisava de um pacote tão robusto quanto eu tinha. E aí eu cortei esse custo de telefonia pela metade, porque eu reduzi esse meu pacote de internet e todas as outras coisas. Ligação, eu já não fazia mais, basicamente os contatos são via aplicativo de WhatsApp e tudo mais, e eu estava tendo um custo que eu não precisava ter. E o que acontece quando eu tenho um custo que eu não preciso ter? Eu estou diminuindo o lucro do meu negócio. Então, gente, custo é igual a unha. Você tem que controlar sempre, você tem que cortar sempre. E como é que eu faço para cortar sempre, Ricardo? Você precisa olhar para a unha e ver se ela está grande ou não. Do mesmo jeito, você precisa olhar para os seus indicadores de negócio e saber se aquelas coisas ali estão coerentes ou não. E tem um detalhe sobre os custos que nem todo mundo está presente. Olha só, acompanha comigo. Quando você vai fazer uma venda, o que acontece? Digamos que você fez uma venda ali de R$1.000. Desses R$1.000, você tem o custo do produto ou o custo do serviço, você tem imposto, você tem os custos indiretos, né, de pessoal, custo administrativo que entra ali. Então, quando você faz uma venda de R$1.000, você não lucrou R$1.000. Você lucrou ali 300, R$400, vamos dizer, porque depois que você abate todos os custos e tudo mais, vai ficar ali para você de lucro mesmo, de margem de contribuição, R$300 ou R$400. Porém, quando você tem um custo de R$1.000 e você corta aquele custo de R$1.000, sabe o que acontece? Esses R$1.000, eles viram lucro imediatamente para o seu negócio. Então, gente, fiquem presentes para isso. Uma das formas de você aumentar os seus lucros é cortando os seus custos. Então, muita atenção para a utilização dos recursos da sua empresa para você não estar perdendo dinheiro com coisas que você poderia estar cortando ali e virando lucro diretamente, tá bom?